Nós bendizemos ao Teu nome, Senhor. E o nosso desejo, Pai querido, nessa noite é tão somente louvar, exaltar, Senhor, é elevar a Ti, Senhor, o nosso cântico, Pai, a nossa adoração. Recebe, Senhor, as nossas vidas, Pai, os nossos corações. Recebe, Pai querido, a vida de cada irmão, Senhor, cada um. Senhor Jesus, que esse culto, Pai querido, possa adentrar, Senhor, em casas. Senhor, que esse culto, Pai querido, através do Teu Espírito Santo, Senhor, venha mover corações. Vidas venham ser transformadas, Pai querido, por Ti. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, Pai querido, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Eu rezo por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta,
Meus irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando. Mais uma quarta-feira muito, muito abençoada, uma quarta-feira que o Senhor nos concede. Podemos dizer que somos abençoados por tudo aquilo tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? O Senhor tem nos abençoado poderosamente. Mais uma quarta-feira que você foi desafiado aí para se consagrar ao Senhor, para realmente tirar um tempo de oração, tirar um tempo em clamor a Deus pela nossa igreja, pelas nossas vidas, para que juntos possamos avançar e para que juntos possamos também frutificar. Creio que esse é o desejo de todos nós. Então, você fala, poxa, eu ainda não fiz. Ainda há tempo. Até às 11h59, às 23h59, ainda há tempo. Se não amanhã, fica tranquilo, mas nós temos colocado quarta-feira como um dia de realmente de podermos consagrar ao Senhor e realmente vermos a nossa igreja diferente, ver a nossa igreja viva, animada, como diz Abacuque, podemos ver o Senhor fazer de novo, para que o Senhor possa trazer o avivamento, né? O Senhor já tem nos abençoado poderosamente com a nossa escola bíblica dominical, tem sido um tempo tão precioso, e de repente quero já aproveitar e fazer o convite, venha para o nosso EBD, né? E vamos pensar aí, estamos indo para os últimos domingos de transmissão. A partir de abril nós não teremos mais transmissões da nossa EBD porque estaremos em salas, né? Então tem bastante novidade e a nossa diretora Sueli tem preparado muita coisa muito abençoada, direcionada por Deus. Então se ligue aí em tudo, fique atento, porque em cada culto vai ter as novidades de tudo aquilo que estará acontecendo a partir de abril. Então vai ser um tempo muito oportuno onde estaremos em sala, voltamos ao modelo que nós gostamos, né, de poder interagir mais, tem sido muito bom, mas mesmo não tendo essa interação, nosso EBD tem sido um tempo muito gostoso, porque não fazemos interação no momento, mas depois quando paramos a transmissão, a gente temos a oportunidade de conversar, domingo mesmo, ficamos mais um bom tempo discutindo um assunto, né, tão, vamos dizer assim, bem minucioso, bem detalhe, bastante detalhe, mas depois nós podemos conversarmos lá, discutir, cada irmão pôs o seu posicionamento, foi um tempo muito gostoso e você não pode ficar de fora disso, não é verdade? Então tem muita coisa boa para acontecer, muita coisa que Deus tem nos direcionado e por isso nós queremos orar, para que tudo isso realmente possa impactar as nossas vidas, para que tudo isso possa levar pessoas a conhecer esse amor tão poderoso, esse amor maravilhoso que é o amor do Senhor Jesus. Então não deixe de orar pela nossa igreja, não deixe de orar por nós, porque nós também estamos orando por você. Hoje pela manhã tivemos um culto também poderoso, muito, muito gostoso. Tinha um número significativo hoje pela manhã na igreja. Louvo a Deus por cada irmão que tem aí se despertado, alguns que já vão ali, né? Eu percebo, né, que às vezes alguns vão, mas lá no finalzinho já sai correndo, porque tem o seu compromisso, alguns têm escola, alguns têm trabalho, alguns têm tanta coisa para fazer, mas tem estado ali com a gente, tem sido muito gostoso, sabe que isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Então fique tranquilo. Se você precisar ir, deu hora de você sair, pode ficar em paz, pode ser importante estarmos, pelo menos aquele tempo ali de oração muito, muito gostoso em nome de Jesus. E se você tem essa oportunidade de participar, participe. Se você não tem, você fala, poxa, eu gostaria muito, não tem. Eu tenho desafiado os irmãos, é nesse horário você meio que lembrar desse momento, se for o caso, coloque seu celular para despertar ali às 8 da manhã, que hora nós estamos iniciando o culto, porque nós estamos orando por você. Nós estamos segurando a corda aí para que o teu trabalho possa ser abençoado em nome de... Sabemos que muitos têm enfrentado as suas lutas, então tem sido um tempo muito gratificante. Nós viemos de um tempo, já creio que desde janeiro, depois que eu voltei um pouquinho, todas as situações acontecendo, e nós temos falado um pouco sobre direção divina, buscando direção divina. Já encerramos todo aquele livro, passando por todos os capítulos que ele tem, um livro de repente muito oportuno de você comprar e fazer a leitura dele, muito bom, Direção Divina é o nome do livro. Não vou me arriscar a falar o nome do autor, que é um americano, então melhor não, né? A gente conhece mais José e Maria, meus pais, que sempre fica mais fácil. Mas um livro muito bom. E hoje, voltando, né? Estamos fazendo a transição. Semana que vem nós queremos os nossos cultos de quarta-feira, tanto maio como também um pedaço de abril, nós queremos falar sobre missões mundiais, um tempo, né, trazer relatório de missões para os irmãos, trazemos tudo aquilo que Deus tem feito, então encharcar o teu coração de missões, já convidando você realmente a se preparar aí, a realmente trabalhar o teu coração para a tua oferta, para aquilo que você quer fazer, e que não seja simplesmente oferta, mas que você possa entrar em contato com o missionário, ter uma palavra de incentivo ao coração dele. E hoje eu quero compartilhar algo, e quero começar com um texto que está em Marcos
Marcos capítulo 16, versículo 15. Eu sei que você conhece esse texto, mas eu gostaria de que você pudesse estar abrindo a tua Bíblia. Há um tempo atrás, não vou saber que ano, eu acho que foi no ano de 2019, eu fui à Águas de Lindóia no congresso de Igreja Multiplicadora, da nossa Junta de Missões Nacionais. Foi um tempo maravilhoso, um tempo muito gostoso. Estive ali com o pastor Helder, com a Daisy. Foi realmente assim muito significativo o tempo que tive ali, né, de ministração. E o tema daquela conferência, naquele tempo, foi Os Improváveis. E um tema que sempre me cerca, sempre me segue, sempre está com a gente, de realmente entender a questão dos improváveis. Porque às vezes nós ficamos, hoje pela manhã falamos um pouco sobre isso, né, de fugir de Deus. Jonas fugiu do Senhor e por muitas vezes nós também fugimos dele. Foi uma mensagem muito gostosa, não poderia ter gravado, né? Mas foi uma mensagem muito gostosa que o Senhor tem colocado no meu coração e compartilhei com os irmãos. Falou muito ao meu coração, por isso que eu levei. E falando de Jonas fugir do Senhor. E às vezes aqueles que são prováveis, muitas vezes são os que fogem. E muitas vezes os improváveis são aqueles que se apresentam diante do Senhor. E Marcos, então, Marcos capítulo 16, versículo 15, vai dizer assim: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. É a ordem que Jesus deu, para irmos e anunciar o evangelho, irmos realmente falar do Senhor Jesus. E nós sempre olhamos para essa ordem de Jesus, olhando para a igreja, olhando para o seu povo, e às vezes a gente olha também para a situação de, como que eu posso colocar assim, como que eu posso dizer? Para as pessoas que são estudiosas, para as pessoas que de repente estão mais tempo na igreja. Alguns vão dizer, mas eu cheguei na igreja agora, então peraí, vamos com calma, depois eu faço. Então a gente quer deixar essa situação, às vezes, para quem tem mais experiência, para quem de repente já está um tempo na igreja, fala nesse tipo de evangelizar muitas vezes, de fazer alguma coisa a respeito disso, e a gente fica pensando, não, mas isso agora não é o meu tempo, né? Peraí, deixa eu amadurecer um pouco mais, deixa eu estudar um pouco, preciso estar um pouco mais na igreja, né? Então, peraí, assim, quando eu tiver já um pouco mais de experiência, quando eu tiver mais um pouco já entrosado nesse negócio de pregar, eu não sei evangelizar. Já ouviu essa frase? Eu não sei evangelizar? É muito comum às vezes. E não digo que as pessoas que respondem assim, respondem por maldade, respondem porque não querem fazer. Não! Às vezes não, às vezes por uma questão de uma falta de conhecimento, podemos pensar assim, por uma outra questão que de repente possa estar acontecendo. Mas o que a gente vai ver é que esse mandato de Jesus, a ordem de Jesus, né, disse, vão pelo mundo, ele não diz primeiro, olha, primeiro se prepare, primeiro tem um tempo, depois se tiver já um tempo de casa, se estiver mais seguro daquilo que você vai fazer, então vai e prega o evangelho. Enquanto isso, fica aí, aprende, estuda. Não. O Senhor diz, vão e anuncie o evangelho. E eu vejo que, né, pensando esses dias na ideia dos improváveis, falando dos improváveis, falando de anunciar o evangelho, falando de quem precisa fazer, de quem precisa, a gente começa então a pensar que muitas vezes quem mais sai à frente nessa questão, muitas vezes são os improváveis, pessoas que a gente nem imagina. Por isso que não dá para escolher quem nós vamos evangelizar, o que precisamos é buscar a direção do Senhor. Nós sabemos que próximo sábado nós temos o nosso aniversário, né? O culto de celebração do aniversário de 18 anos de Viver e Reviver. E lembrando, você está convocado. Sábado, como foi a palavra que eu disse hoje pela manhã. Sábado às 18 horas, se não for por um motivo maior, você não pode estar em nenhum outro lugar a não ser na rua Jacuí 185. Para estarmos junto conosco ali, celebrando ao Senhor, adorando a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo que Ele tem feito nesse ministério tão abençoado. De repente você não conhece um pouco o ministério, venha para conhecer, com certeza vai ter testemunho, muita coisa boa, muita coisa bonita acontecendo. Então você precisa estar ali. E uma das coisas que eu tenho colocado no devocional para os nossos irmãos é isso, que pegue esse tempo, pegue esse momento agora. Tanto eu falei na segunda-feira, peça a direção de Deus em quem você precisa convidar para esse culto. Não se vou convidar fulano. Não, para. Ore ao Senhor, fala, Senhor, quem? Então nós tiramos aí praticamente, vamos pensar assim, 24 horas orando para Deus direcionar. Na terça-feira, que foi ontem, então eu já falei, olha, agora nós vamos orar. Nós vamos orar para que o Senhor possa estar indo de encontro, para que o convite não venha a ser simplesmente um convite meu,
mas que o Espírito Santo já esteja ali trabalhando, para que quando de repente você convidar a pessoa fala, poxa, eu não vi a hora de você me convidar. Eu estava quase me colocando para ir na tua igreja, alguma coisa desse tipo. Ou então você convidar a pessoa, eu vou sim. Pode contar, eu vou. Então, a gente orar. Primeiro, pedir para que o Espírito Santo trabalhe no coração, trabalhe na mente, repreenda toda e qualquer ocupação extra que não venha a ser a pessoa. Se de repente a pessoa tem uma agenda, não sendo uma agenda importante, que o Espírito Santo vai lá e tente de uma forma cancelar para que a pessoa possa estar disponível, para que a pessoa possa estar sedenta de uma palavra. Então, essa tem sido a nossa oração. Oramos ontem, estamos orando hoje, para que o Senhor possa realmente direcionar. E aí amanhã, quinta-feira, quinta e sexta, é o momento de, no nome do Senhor Jesus, fazer o contato, fazer um convite e trazer e começar a orar pelo culto, quem vai estar trazendo a palavra, para que Deus possa usar, para que Deus possa ministrar, para que tudo seja. E às vezes a gente fica pensando, mas fulano, olha, eu estou com muito no meu coração de convidar fulano, mas eu não sei, eu acho que ele não vai aceitar. Se você já está com esse pensamento, com toda sinceridade, não convida. Porque o seu convite já vai vir com um tom de negativo. Ele fala, olha, estou te convidando, mas se você não puder, não, olha, tem um convite para fazer para você, que você não pode negar. Que você precisa estar neste culto domingo. Neste domingo não. Pode ser no domingo também, mas estamos falando a princípio do sábado. Então, às vezes nós achamos que, não vou convidar por causa disso, não vou convidar por causa daquilo, irmãos. Quem faz obra é o Senhor. E se o Senhor está colocando no teu coração isso, então faça. Se o Senhor está colocando no teu coração convidar alguém, convide. Ore primeiro, peça direção, ore e convide. Porque nós vamos ver algumas situações básicas do nosso dia a dia e até alguns textos bíblicos vão nos trazer algumas reflexões a respeito disso que eu quero compartilhar com os irmãos a respeito dessa questão do que eu quero colocar mesmo como de improváveis, de pessoas que de repente nós nem imaginamos. Nós achamos que não, mas o Espírito Santo de Deus, o Senhor coloca em nossos corações, a gente fica meio que assim, meio que desconfiado, mas como nós fazemos o convite, Deus entra com provisão e graça. Entra com provisão e graça. E um dos exemplos que nós podemos ter disso, de realmente daquilo que nós nunca imaginamos, de que as pessoas não imaginam, e quando essas pessoas têm realmente o impacto do Senhor, elas mudam. A primeira pessoa que nós podemos pensar é a mulher samaritana, lá de João capítulo 4. Lembra quem era essa mulher? Uma mulher adúltera, uma mulher, primeiro, samaritana, o samaritano em si já tinha um problema muito sério, porque era uma mistura. Não era judeu e também não era grego, não era nada, era uma mistura. Né? Era judeu que tinha tido filho com outros, então aquela bagunça que aconteceu e era discriminado. Tanto que os judeus de verdade não passavam pelo samaritano, não passavam pela estrada deles, porque era impuro, era realmente, literalmente discriminado. Então, por ser samaritano e ser uma mulher, e ser agora uma mulher adúltera que já tinha tantos maridos, o negócio estava pior. Quem poderia acreditar que essa mulher poderia ser uma evangelista? Quem diria que essa mulher poderia cumprir o ID de Jesus? Quem? Ninguém. E o que diz o texto? Diz o texto assim, capítulo 4 de João, versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, algo já improvável começa a acontecer, porque Jesus pede para ela água. Isso não era comum. Isso não poderia acontecer. E ela se questiona com isso. Ela fala, peraí, como o senhor, sendo judeu, pede isso para mim? Que sou uma mulher e uma mulher samaritana. Mas o Senhor vai ao encontro dela, porque o Senhor vai atrás dos improváveis. O Senhor vai atrás daqueles que muitas vezes muitas pessoas não dão nada. E nós sabemos ali o enredo da história, que nos fala com ela, coloca, ela diz aonde adorar, o Senhor vai explicando toda a situação. Depois você lê todo o capítulo de João, capítulo 4, que você vai entender melhor o que eu quero dizer. Mas há todo um contexto, toda uma situação. Só que em determinado momento ela entende que Jesus é o Senhor. Ela entende que Jesus é o Messias, que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor. E então, o Senhor coloca no coração, ela crê no Senhor, ela crê, que ela vai dizer no versículo 15, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para beber. Aí onde vem a questão que ela não tem marido e tudo mais. No versículo 19 ela disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. No 21, Jesus declarou, creia em mim, mulher,
Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. E o que acontece? Com tudo isso, ela crê. Ela crê no Senhor. Ela crê que o Senhor Jesus é. Ela disse, então, versículo 25, disse a mulher, eu sei que é o Messias. Eu sei que é o Messias. Eu sei que o Messias chamado está por vir. Quando vier, ele explicará tudo para nós. Então, versículo 26, Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Entende? Estou lendo o diálogo em pedaço, mas só para a gente construir uma situação que ela tem um diálogo com Jesus. E ela, não, eu sei que ele virá, Jesus dizendo, eu sou ele. Ela fala, eu sou profeta, me dá dessa água, eu tenho dessa água, me dá dessa água. Então, no final, aqui no finalzinho do 25 para 26, ela diz, eu sei que ele virá. E quando ele virá, vai nos explicar, e quando ele vier, ele explicará tudo. E aí ele diz, então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E nós vamos perceber que a partir do 27 ela crê. O improvável acontece. Uma mulher que ninguém dava nada, mas Jesus deu tudo. Deus deu tempo, atenção, deu da sua palavra, deu do seu poder. E anuncia o evangelho àquela mulher. E aquela mulher recebe. Ela recebe de tal ponto que ela primeiro não vai para uma classe de catecúmenos, não vai para uma classe de boas-vindas, não vai para um seminário, não vai para um curso de evangelismo, nada contra isso. Pelo contrário, temos aí pensado e preparado para os irmãos para a gente ter um treinamento de evangelismo. Eu acho extremamente importante, mas isso não pode ser a condição para anunciar o evangelho. Porque essa mulher não tem. Essa mulher não tem nada, irmãos. O que acontece é de imediato. Lê comigo o versículo 27 de João capítulo 4. Se você não abriu, abre aí para você acompanhar comigo. João capítulo 4, no versículo 27. Lembrando que o versículo 26, Jesus diz assim, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Versículo 26. Olha o versículo 27. Naquele momento, vai dizer, né, que seus discípulos... Pera aí, irmãos. Não precisa nem pegar no 27, mas a partir do 28. A partir do 28, olha o que ela diz. Porque no 27 vai dizer que os discípulos chegou, come, não come, faz aquela coisa, veio ele falar com ela. Aí no versículo 28, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Entende? A mulher tem aquele encontro, ela tem aquele embate com Jesus de discutir, de falar, não, ela adora onde? Um diz adora Jesus nem lá nem cá. Aí fala, olha, tem uma água. Eu falei, então me dá dessa água, dá aquela discussão. E ela fala, olha, eu sei que o Messias virá. Eu sei que o Messias virá. E quando ele virá, ele explicará tudo. Jesus está dizendo, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aquilo impacta aquela mulher de tal forma que ela vai à cidade, ela deixa o seu cântaro lá, onde estava lá, afastada da cidade, ela deixa lá onde foi buscar água, ela deixa e vai para a cidade. Para quê? Para anunciar Jesus. Então ela sai pela cidade, aonde for ela, venha ver um homem, versículo, venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Cristo? Ela começa a anunciar Jesus. Ela começa a falar através daquilo que ele revela, daquilo que ele confronta. Às vezes as pessoas dizem, não, eu não gosto de ser confrontado. Se você não gosta de ser confrontado, meu querido, você não pode ser cristão. É simples assim. É simples. Se você não gosta de ser confrontado, você não pode ser cristão, você não pode ser crente. Porque não existe outra. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é uma autoconfrontação todo dia. Eu acredito que é até por isso que alguns crentes que dizem crente não lê a Bíblia. Porque se você é cristão, se você é crente e lê a tua Bíblia, você é autoconfrontado. Você é confrontado todos os dias, a cada momento, a cada leitura. Porque se a sua leitura bíblica não te confronta, eu acredito que tem algo errado. Eu acredito que tem algo errado. Porque ou a Bíblia está errada, ou você chegou ao auge da perfeição. E para te ser sincero, eu não acredito em nenhum dos dois. Primeiro que eu não acredito que a Bíblia está errada, para mim ela é perfeita. Para mim ela é perfeita, ela é completa, ela é suficiente, ela é inerrante. Para mim não há erro, não há falha, não há necessidade de atualização, de complementação, de qualquer outra situação. Para mim ela é e pronto, acabou. Como também creio que nenhum homem, nenhuma mulher na face da terra pode se declarar perfeito. Nós estamos todos ainda numa construção. Então, diante disso, nós sempre seremos confrontados, porque é uma Bíblia santa, perfeita, a palavra de Deus santa, perfeita, a palavra verdadeira de Deus, e do outro lado nós, cheios de imperfeição. Então, quando declaramos isso e essas duas situações se encontram,
não tem como não haver confronto. Então, reavalie a sua forma quando diz que tem problema. Eu estou dizendo isso que eu sempre ouvi isso. Desde a minha época de seminário, eu sempre ouvi isso. E eu já passei por isso. Até hoje, às vezes, ainda, quando a gente é confrontado com alguma coisa, dá um arrepio nas espinhas, como diz, né, o povo do interior. Dá aquele arrepio assim que você fica... Mas nós sabemos que é Deus tratando, que é Deus movendo, que é Deus tratando com o nosso coração a cada dia. Então essa mulher é confrontada no seu pecado, no seu erro. E o pecado dela, o erro dela é a base para ela anunciar o evangelho. É a base para ele voltar à cidade. E ela volta à cidade e começa a falar, e olha o que diz o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Por quê? Por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Muitos começaram a crer em Jesus por causa do testemunho daquela mulher que horas atrás, havia tido um encontro real com Cristo. Não foi alguns dias, não foi alguns anos, não foi depois de uma classe ou de qualquer outra, algumas horas atrás. É o versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Nós cremos, mas agora não é somente porque você falou. Claro, o que você falou foi fundamental, mas agora não é só mais pelo que você falou, mas nós ouvimos diretamente dele. Percebe o que eu quero dizer? Não estou dizendo você sair desesperado para a rua fora anunciando o evangelho. Se fosse maravilha, glória a Deus. Se é Deus por ir na causa, como diz alguns. Né? Não tem problema disso, mas não é isso. Não é uma ideia de te pressionar, mas uma ideia de que você possa se colocar à disposição do Senhor. É dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Não foi isso que Isaías diz? Eis-me aqui, envie-me a mim. Então, meu desejo é que todos nós possamos nos colocar disponível para que realmente o Senhor venha nos usar, para que o Senhor venha mover em nós segundo o querer e a vontade dele, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas. Mas o Senhor só vai trabalhar nas nossas vidas quando nós nos colocarmos à sua disposição. À sua disposição. Essa é a questão. Esse é o ponto que nós precisamos pensar. Um outro personagem que nós podemos pensar também, lembra de Marcos capítulo 5, onde fala da cura de um endemoniado, o famoso conhecido endemoniado gadareno. Já ouviu falar desse homem? Um homem onde você lê lá no capítulo 5 de Marcos, vai dizer que ele vivia nos sepulcros, né? Ninguém conseguia prender, nem mesmo com correntes, porque colocava correntes nele, né? Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés, versículo 4, e as mãos, mas ele arrebentara. Ela arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. Você pode imaginar essa pessoa anunciando o evangelho? Você pode imaginar esse sujeito sendo um evangelista? Consegue? Né? Mas nós sabemos o que Deus fez. Se continuarmos o texto, nós vamos ver. E vai dizer que quando ele viu Jesus, versículo 6, de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz, que quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, rogo-te por Deus, que não me atormentes. Não me atormentes. Um homem que ficava nos sepulcros, que as pessoas, quando conseguiam pegá-los, amarravam os seus pés, amarravam as suas mãos com correntes, e diz que eles simplesmente as quebravam. Nada podia prender. Nada era suficientemente forte para prendê-lo. Andava dia e noite correndo pelos túmulos, gritando, se cortando. Imagina a cena. Você consegue visualizar essa cena? Você conseguiria dizer que para essa pessoa há solução? Acho que de repente não. Mas olha o que diz o versículo 18 do capítulo 5 de Marcos. Diz assim, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por eles
todos ficavam admirados. Percebe a história? Aquele homem que até então andava no sepulcro gritando, se cortando, se machucando, que corrente nenhuma prendia, que as pessoas tinham medo dele, que as pessoas assustavam com ele, agora se torna um homem lúcido. Agora se torna um homem que quando Jesus entra no barco para ir embora, para ir para outra região, ele fala, eu quero ir com você, Senhor. Me leva contigo, deixa eu ir. Quando entra no barco, o homem ficava, deixa eu ir com você, deixa eu ir com ele. Ele fala, não, a sua missão é outra. Volta lá para sua família, volta lá para sua casa e anuncia tudo aquilo que o Senhor fez e anuncia o Evangelho. Lembrando mais uma vez, ele não teve nenhum tipo de curso. Evangelismo é falar daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, daquilo que o Senhor tem feito. Por isso precisamos avaliar o que o Senhor tem feito. E o versículo 20 vai dizer, então aquele homem, o homem do sepulcro, o homem das correntes, o homem que estava se machucando, gritando, esse homem diz, então aquele homem se foi. E o que ele fez? Começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. O homem que até então vivia gritando, vivia se cortando, se machucando, preso, mas ninguém conseguia preso. O homem que todas as pessoas tinham medo dele, agora ele volta à sua região e começa a anunciar Jesus. Falar de tudo aquilo que Jesus havia feito. E termina o versículo 20. Todos ficavam admirados. Falamos de uma mulher samaritana, adúltera, que de repente ninguém daria um vitém, como diz o velho ditado. Falamos agora de um endemoniado, de repente, na visão de muitos, precisavam ser mandados para um manicômio, para qualquer outro lugar, ser internado com camisa de força. E esses dois personagens se tornam evangelistas. É interessante pensarmos nisso, né? A mulher samaritana um dia amanhece ainda uma mulher cheia de pecado, adúltera, alguém que tinha vários maridos, mas nenhum era seu, e termina o dia como uma crente em Cristo Jesus, como um evangelista anunciando o evangelho. Você consegue entender isso? Eu não consigo. É o sobrenatural do Senhor. A mesma situação, um homem um dia amanhece como tantos outros, cheio de demônios, um homem perigoso, um homem violento, um homem que nem corrente o prende, um homem que ficava se machucando, gritando, assustando todo mundo. Ele amanhece assim. Ele amanhece um dia assim e encerra um dia sendo um evangelista. Anoitece, amanhece um dia assim e anoitece, termina o seu dia sendo um servo de Cristo, sendo um filho de Deus agora. E alguém que tem uma missão, anunciar o evangelho. E qual é o evangelho que ele anunciou? Ele não anunciou teologia. Nenhum dos dois ficou preocupado em anunciar a teologia. Nenhum dos dois ficaram preocupados em mostrar a Bíblia. Não que a Bíblia não seja importante, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eles não estavam preocupados porque nem Bíblia tinha. Nem Bíblia tinha. Mas eles tinham algo, a transformação que o Senhor Jesus tinha feito na vida deles. O poder do Senhor tinha sido manifesto na vida deles de uma forma muito, muito poderosa. Então é algo que nós precisamos começar a avaliar e pensar o que verdadeiramente é evangelismo. O que realmente é evangelizar? O que é tudo isso? Será que realmente eu preciso ter cursos e mais cursos? Ou de repente pegar meu vizinho e falar o que Jesus tem feito? O que Jesus tem manifestado? Como ele tem cuidado da minha vida? Como ele tem cuidado dos meus filhos? Como ele tem cuidado de tudo a cada instante? Esse é o nosso maior. É mostrar a transformação que ele tem feito. Tudo bem que às vezes as pessoas não querem ver a transformação. Aí já não é com a gente. Quando as pessoas não querem ver, aí não tem como. Mas cabe a nós e a nós começarmos a orar, Senhor, que eu possa ter a oportunidade de apresentar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Então que nós possamos pensar nisso. Um último personagem que eu quero compartilhar contigo é Mateus, o autor do nosso livro, o autor de Mateus, né, chamado também de Levi. Um homem também que até então era um publicano, né, um cobrador de impostos, odiado por todos, conhecido muitas vezes como um ladrão. Alguns vão dizer que era um beberrão, porque tomava o dinheiro do povo da forma que tomava. Um dia da mesma forma, amanhece como cobrador de impostos e termina o seu dia o quê? Recebendo Jesus na sua casa. Lá em Lucas capítulo 5 vai dizer melhor sobre essa história. A partir do versículo 27 vai dizer assim: depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coleteria e disse-lhe: siga-me.
Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicando e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se dos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Entendi isso. Entendi. Levi, depois, da mesma forma, começa a anunciar o evangelho, a dizer que tudo aquilo que ele havia roubado, ele devolveria. Há uma transformação. Os improváveis se tornaram evangelistas. Os improváveis se tornaram um instrumento na mão do Senhor. E é algo que nós precisamos pensar com muito cuidado e muito zelo em tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E essa semana, deve algumas semanas já atrás, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Paulo Monzoni, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, e num dos sermões que ele aborda alguma dessas questões, que eu estou compartilhando com os irmãos, ele conta uma história que é interessante a história. Que ele vai dizer assim, olha, a história, estarei lendo para os irmãos para ficar mais fácil, assim, conta-se que um missionário muito experiente foi servir numa longínqua aldeia indígena no centro do continente africano. Ele desenvolveu uma série de estudos baseados no texto de João 3,16, que todos nós conhecemos, e traduziu para o dialeto daquele povo ainda não alcançado. Então, depois de 15 dias, irmãos, lembre desses dias, 15 dias, depois de 15 dias ministrando a aldeia, ele foi surpreendido durante a madrugada por um dos nativos, que foi chamá-lo em sua barraca, dizendo que no dia seguinte iria viajar para outra aldeia próxima dali para pregar o evangelho aos seus conterrâneos. O missionário, cheio de zelo pela nobre missão, interpela o novo discípulo dizendo: mas você começou a aprender agora, não sabe ainda muita coisa, só conhece um versículo da Bíblia. A resposta do novo convertido foi impressionante. Ele respondeu assim: é verdade, mestre, eu só sei um versículo, mas na aldeia para onde eu vou, eles ainda não sabem nenhum. Você consegue entender isso? Entende a história? O missionário vai lá, prepara uma série de mensagens em João 3,16. Ali durante 15 dias ele ensina aquele povo, do nada, só esse versículo, ele ensina só esse versículo, João 3,16. E um dia um nativo chega para ele: olha, eu vou anunciar o evangelho. Ele fala: como, rapaz? Você não tem... Você conhece um versículo, o que você vai fazer? Ele falou: realmente, eu conheço um versículo. A aldeia para onde eu estou indo não conhece nenhum. O que você conhece para anunciar? O que você faz? Você fala: pastor, eu tenho dificuldade, sabe? Comece com coisas poucas. Muitos de nós hoje, eu não tanto, mas sei que muitas pessoas gostam de Facebook, Instagram. Nada contra. Use essa ferramenta. Use essa ferramenta. Às vezes eu tenho percebido que às vezes pessoas... algumas pessoas usam o status para um desabafo, para qualquer coisa. Louvo a Deus porque outros têm usado para colocar versículo bíblico. Top, show de bola. Mas já pensou em usar isso para contar o seu testemunho? Seu testemunho em frases, em tópicos, ou fazer um vídeo, ou um áudio? Não sei, você fala: pastor, eu não sei fazer esse tipo de coisa. Não sei, pede direção ao Senhor. Pede direção ao Senhor, coloca a sua história escrita. Algumas coisas, porque pessoas vão ser impactadas. E ore para que Deus levante essas pessoas. Porque se você sabe 1, 2, 3 ou 4 versículos, você fala: eu só sei isso. O nativo lá conhecia um. E um versículo foi o suficiente para mover o coração dele, para que ele pudesse ir à aldeia vizinha. Para que ele pudesse ir à aldeia vizinha e anunciar o evangelho através de um versículo, conhecendo só um versículo. E nós? Qual é o nosso tipo de conhecimento? Qual é o nosso tipo de visão? Será que Deus não tem nos chamado para sermos também os improváveis? De repente você vai fazer, você pensa: vou fazer isso. Você fala: mas isso aqui é muito... É bem provável que isso aqui não vai dar certo. Não, tire esse pensamento. Deus usa as coisas improváveis. Deus usa as coisas improváveis. Deus usa as nossas lutas. Deus usa nossas dores. Deus usa nossas habilidades. Deus usa. O importante é que até mesmo aquilo que você considera improvável, coloque na mão do Senhor. Porque na mão do Senhor, o improvável se torna provável. O improvável se torna realidade.
Então, de repente, faça o que Deus está colocando no teu coração. Por mais absurdo que possa ser. Eu ouvi uma história quando eu estava em Campinas fazendo um curso de uma mulher que fez o curso também, e ela fez um projeto de evangelismo. O processo de evangelismo dela, o projeto de evangelismo dela era ir para a praça, em algum lugar no Rio de Janeiro, e ali ela colocou uma placa perguntando: posso te dar um abraço? E aqueles que aceitavam o abraço, ela falava assim: posso orar por você? A pessoa fala: qual pedido de oração você tem? Qual pedido de oração você tem para me estar orando? Então ela orava, e depois, se houvesse oportunidade, ela compartilhava um versículo da Bíblia. Se não houvesse, ela perguntava se ela poderia anotar o nome e o pedido de oração e levaria para casa. E diz que essa mulher tem um número grande, até um vídeo que tem no Haggai sobre isso, que ela tem um número de muitas pessoas pela quem ela abraçou, orou, fez pedido de oração, e tantas outras que aceitaram a Jesus durante esse ato. Um abraço, irmãos, um abraço. O que tem nos impedido? O que tem nos impedido de avançar? O que tem nos impedido de abrir a nossa casa realmente para receber, para ser um local que venha receber pessoas para que possamos anunciar o Evangelho? Então gostaria que nessa noite todos nós pudéssemos orarmos para que o Senhor venha manifestar da sua graça, para que o Senhor venha manifestar do seu poder sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero louvar o teu nome, agradecer a ti pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por tudo aquilo, meu Deus, a qual tu és e tem sido em nossas vidas. Continue, meu Pai, mover, continue, meu Pai, derramar da tua graça, da tua glória, para que, ó Pai querido, o Senhor venha mostrar aos nossos corações, Pai, a quem precisamos anunciar, quais são. Sabemos que tem tantas pessoas carentes, mas como nós podemos realmente, ó Pai, atingir essas vidas, como podemos, ó Pai, alcançar essas pessoas. Então, ó Pai, que o Senhor possa nos mover, a nos direcionar, ó Pai querido, para realmente tirar de nós toda a timidez, tira de nós toda a apreensão, mas que possamos, ó Pai, buscar viver o teu querer, viver a tua vontade, e com ousadia e com intrepidez possamos anunciar o teu Evangelho. É que eu oro nessa noite, ó Pai, grato por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus, que juntos possamos caminhar buscando o querer do Senhor, buscando a vontade do Senhor. Lembrando, sábado, do nosso culto, um culto muito abençoado ali que teremos, que você possa participar, que possa estar presente. Já comece a orar por alguém que de repente você possa convidar, ou de repente, domingo à noite, nos nossos cultos de domingo, que possamos buscar realmente da direção do Senhor, em nome do Senhor. Amém? Que Deus, então, possa continuar manifestando da sua graça sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Agradeço a todos que estão aqui conosco, participando. Uma boa noite a todos. Que Deus possa continuar ministrando o teu coração, que essa palavra adentre o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Beijo. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.